Hoje o assunto é muito importante. Falaremos sobre a dependência química. Vamos falar sobre esse assunto nos dias de hoje de forma clara e aberta, sem preconceitos, porque muitos usuários possuem um estigma e medo até mesmo de manifestar e assumir que faz uso de drogas. Hoje estou aqui falando com a doutora Marcela, ela é psicóloga e especialista em dependência química. Tudo bem, Marcela? Tudo bom, Francis? Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Vamos começar com um assunto mais básico, né? E falar de forma geral. O que são as drogas? Então, né, num conceito aí geral, as drogas são toda e qualquer substância que altera o nosso organismo, interferindo, né, física e psicologicamente. E a pessoa que usa droga, quais seriam os efeitos no cérebro, ou no corpo, na saúde física, na saúde mental? Quais seriam? Eu sei que cada uma tem um efeito diferente, mas de forma geral, o que seria esse efeito no corpo da pessoa? Então, as drogas, elas remontam, né, desde a antiguidade, tem um histórico, né, na nossa sociedade também, no mundo todo e no Brasil principalmente. É uma questão também de saúde pública, né, a gente vai falar disso mais pra frente. Então, os efeitos, elas são diversos, né? Nós temos algumas drogas que são de uso mais frequente, desde da cannabis, né? A maconha, o álcool, a cocaína, o crack também aqui no Brasil, que é uma droga que está aí disseminada, no uso crônico. O cigarro, né, o tabaco, a nicotina, no caso é a substância química que mais age no organismo, causando a dependência muito rápido. Ela é classificada como as drogas lícitas. Nós vamos falar também sobre, né, a classificação das drogas lícitas e ilícitas, e aonde que entra a questão, né, da saúde pública. Aqui, né, nós recebemos muitos pacientes muito dependentes de álcool e cocaína. Então, os efeitos dessas drogas, elas vão desde danos, né, no organismo, causando transtorno de ansiedade, depressão, e até psicológicas, né, perdas significativas de familiares, no âmbito familiar e, enfim, dos relacionamentos, trabalho. Hoje em dia observamos um aumento considerável de usuários de substâncias químicas, né, em todo o mundo, não somente nas grandes cidades, mas também nas periferias e aumento também no interior do Brasil. Sim. O que leva o jovem a entrar nesse mundo aí das drogas e ser um dependente químico? Pois é, né? Eu sempre pergunto, né, o que te levou ao uso da droga? E a maioria deles me respondem que na adolescência, alguns na infância, por curiosidade. Mas nós sabemos que por trás dessa curiosidade tem questões ali de cunho emocional, né, que é o meu foco. Eu trabalho basicamente com as questões das emoções negativas e positivas, e aí eu consigo investigar e chegar à raiz do problema, né? Não tratar só a dependência com a questão, né, que é uma doença, né? Não podemos deixar de falar que a dependência química, ela é uma doença crônica, né, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então não é somente questão de uso recreativo, social, né? Não, já é uma doença, então a gente tem que tratar o paciente como um doente. E até o paciente ele ter essa consciência que ele é doente, né, tem todo um processo aí de conscientização. É onde que entra a questão da família e as pessoas mais próximas a esse dependente. Quais seriam os malefícios do dependente químico na família e também na sociedade? Então, esse jovem, né, após ele experimentar por curiosidade, e aí tem toda uma predisposição genética, condições emocionais, como eu falei, se esse jovem adolescente, né, ele tiver essa predisposição, ele vai entrar ele vai
vai desenvolver essa dependência muito mais rápido. A condição genética seria o pai o usuário, exatamente. E o filho, a chance de ser usuário também é muito alta. É muito alta, exatamente. Eu tenho visto isso demais nos meus pacientes também. Sim. Que o tio, o pai é usuário, e a filha também é usuária, o filho acaba sendo usuário. Exato. É uma cadeia, né? É como se fosse uma célula, né? Que ela, uma vez, ela é exposta àquela substância, e quanto mais poder de ação essa substância tiver, mais fácil vai ativar essa célula, que vai fazer com que esse indivíduo ele venha a se tornar um dependente. E com isso, esse adolescente estando exposto a essas drogas, que a família interfere muito em relação a isso. Tem muita, como é que fala, não é que interfere, né? Ela tem um papel importante, porque muitas das vezes essa criança e esse jovem, ele vive num ambiente onde os pais fazem uso de droga. Como eu falei, né? Tem a questão da droga lícita, né? O cigarro, a bebida, e aí a criança cresce naquele ambiente e ela acaba, por curiosidade, por ver os pais, as pessoas que ela ama, fazendo uso daquilo, ela vai e faz uso também. E aí, com essa cadeia, né? Desencadeia essa cadeia de jovens aí dependentes. O acesso também a essa criança, esse jovem, vendo os pais fazerem esse tipo de droga, acaba também potencializando o caminho para esse jovem entrar. Com certeza. Eu instruo muito, quando eu atendo adolescentes, eu sempre dou o retorno para os pais, e eu gosto muito de reforçar a importância de um ambiente saudável. Né, um ambiente saudável para que aquele tratamento ele seja eficaz, porque não adianta o paciente vir se tratar, estar medicado, terapia medicamentosa, psicoterapia, e ele continuar no ambiente ao qual ele adoeceu. Então os pais eles têm um papel muito importante no tratamento, na recuperação desse adolescente. E o adulto, né, já que ele é mais responsável ainda por si mesmo, ele tem que ter essa consciência de não se manter em círculos, né, sociais, no caso, e até mesmo no seu ambiente familiar ao qual ele adoeceu. Então ele tem que ter essa consciência de evitar lugares, pessoas, hábitos. Isso é um dos passos do NA que aplica isso também, quando o paciente, o tratamento ele requer, né, uma multiprofissional, né? Nós trabalhamos juntos, né, com você, o médico psiquiatra, às vezes a gente encaminha para uma nutricionista, uma nutróloga, fisioterapeuta, enfim, porque a droga ela causa, como falei, anteriormente, causa vários danos no organismo, né, no corpo em si, e muitos prejuízos ao longo da vida, muitos pacientes, né, acidente de carro, enfim, muitas perdas e danos ao longo da vida por causa de uso de droga. Então ele chega aqui às vezes precisando desse acolhimento multiprofissional. Um aumento, né, que nós vemos aí todos os dias, ontem mesmo atendi 5 pacientes relacionados a esse tema, está sendo assustador. Existe alguma saída, uma forma de prevenir o uso da droga e também o uso recorrente dela? Isso aí é uma pergunta né, de grande importância. E trocamos figurinhas, né? Porque os pacientes que eu atendo, eu te encaminho e você me encaminha pacientes, a grande maioria acabam voltando a ser usuários, né? Então, isso tem a ver com essa questão dessa base que eu falei, essa base familiar, social também, como a questão que é uma questão de saúde pública. Então, muitas das vezes o paciente ele não consegue manter o tratamento todo numa área, né, particular, então ele precisa às vezes ir buscar esse acompanhamento, né, na rede pública, e a gente sabe que é muito deficiente essa questão. Isso é um dos fatores que faz com que esse paciente retorne. Eu passei na Cracolândia uma vez, eu fiquei assustado, né, com a quantidade de pessoas, né, de ser humano que está ali. Realmente é impressionante o que a droga faz com a vida daquela pessoa. E tem aumentado cada vez mais, né? Então, assim, a prevenção em si começa pela família, né? Sim. E essas pessoas que não têm família
né, dependem então do serviço público. Sim, da sociedade em geral. Por exemplo, o fácil acesso às bebidas, né, para jovens e adolescentes, precisa de uma fiscalização mais eficaz para que esse jovem não tenha acesso às bebidas. A bebida dentro de casa, esse jovem ele tem acesso à bebida na sua própria casa, então que os pais sejam conscientizados para que esses jovens não tenham acesso às bebidas. E assim, essa questão da família para os usuários, né, que não tem essa base de apoio, existe uma rede de apoio que faz o papel da família, começando desde nós, enquanto profissionais, né, nós acolhemos esse paciente aqui e direcionamos eles às entidades capacitadas para fazer esse acolhimento. Uma delas é o NA e sim, o âmbito também da questão, eu faço um trabalho que é os 3 pilares, né? Eu trabalho com a parte física, emocional e espiritual, independente da religião do paciente. E essa religiosidade que a gente estimula no paciente, né, existem várias entidades que fazem esse acolhimento também. Então, eles atuam de conjunto com a gente, amparando esse usuário que não tem a base familiar. Eu costumo dizer também, nas minhas consultas, que a mudança do estilo de vida é fundamental. Né? Exercer a espiritualidade, exercer atividade física, exercício físico, buscar novos relacionamentos, novas conexões, né? O lugar que realmente você adoeceu não vai melhorar, então mudar naquele lugar. Sim. Né? É muito importante para começar esse paciente a buscar aí uma intervenção para o tratamento. E aí associado também a algumas medicações. Eu costumo dizer que a medicação ela não cura o paciente. Algumas medicações elas servem para diminuir um pouco a ansiedade e a vontade da recaída para o uso de drogas. Sim, e eu sempre falo que tem muitos pacientes que chegam aqui com aversão à medicação, porém eles vêm com a quantidade de droga que já faz uso já há bastante tempo, a gente chama de drogas cruzadas, faz uso de maconha, cocaína, álcool, o cigarro, enfim, até outras, e chega aqui e não quer tomar remédio. Eu falo, a gente só consegue combater química com química. A princípio, né, nesse primeiro momento, precisa fazer uso dessa medicação para que sirva de apoio para que ele consiga fazer o acompanhamento psicológico com menos sacrifício, menos dor, porque a medicação ela vai fazer o papel, vamos dizer assim, que aquela droga de preferência que o dependente usava para suprir uma falta, né, uma dor emocional, ele fazia o uso crônico daquela droga. Então essa medicação ela vai fazer esse papel, fazendo com que aquela dor emocional que o paciente sentia diminua e ele consiga dar continuidade ao tratamento dele psicológico. Muito bem. Essa entrevista teve o apoio da Nova Medicina e Saúde e gostaria de agradecer a tua participação, a tua presença obrigada, aqui. Eu que agradeço. Com certeza vai ter outras entrevistas, podemos falar bastante de outras drogas específicas, sim. Né? E poder esclarecer mais a população. Esse é o intuito desse vídeo, para ser esclarecedor, para que as pessoas possam entender que sim, existe uma saída para que você, dependente químico, você que é usuário de drogas, sim, tem um caminho que pode ser perseguido e é longo, mas a gente consegue um tratamento, né? Sim, conseguimos. Só buscar ajuda, estamos aqui para acolher quem precisar. Obrigado, Marcela, mais uma vez. Eu que agradeço, Obrigado.